Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego. Vamos para mais uma aula. Falamos na aula passada que se vocês tivessem atingido 250 likes, o que conseguiram, nós continuaríamos com flavonoides. Fazer o mesmo desafio para saponinas. Então, continuarei gravando os vídeos. Se caso a gente bater 250 likes nesse vídeo, e adiciono um novo desafio. Se a gente bater 500 likes no total, libera um vídeo falando sobre questões, né, mostrando questões e resolvendo-as. Bom, bora lá. Então, para que as plantas produzem esse metabólito secundário? As plantas vão produzir ele graças à sua ação de proteção ultravioleta. Então, há uma ação onde os flavonoides captam essa energia, né, radioativa e neutralizam as ações do raio UV na planta. Proteção contra insetos, fungos e bactérias. Então, por conta disso, é um tipo de metabólito secundário presente em vários órgãos da planta. Atração de animais com finalidade de polinização. Então, boa parte dos flavonoides eles vão dar colorações para a nossa plantinha. Então, o intuito, né, dessa coloração é justamente atrair insetos e animais polinizadores. Ação antioxidante, então eles são potentes para combater radicais livres, e ação aleropática, onde esses compostos são liberados pelas raízes para evitar a germinação de outras plantas. Bom, aqui lembrando as vias metabólicas, então nós temos a via desses compostos. Os flavonoides são compostos fenólicos, então, portanto, eles vão partir da rota do ácido malônico e do ácido chiquímico. Então, essas duas rotas vão compor os compostos fenólicos e, no caso aqui, os flavonoides. Então, observem aqui a rota do ácido chiquímico, modulando, né, montando a partir dessa rota tanto taninos hidrolisáveis, como a gente falou nos vídeos passados. Então, a formação de ácido gálico se dá por essa via. Nós temos também a formação de outros compostos fenólicos que nós falaremos futuramente. E aí, os compostos, os flavonoides, né, que também serão formados a partir dessa rota, então, do ácido chiquímico e conjunção da rota do ácido malônico. Então, observem aqui que uma parte da molécula vem da rota do ácido chiquímico e a outra vem do ácido malônico, formando então uma molécula de flavonoide. A partir de dois flavonoides unidos, nós temos então a formação de taninos condensados, que também falamos em relação a isso no vídeo anterior. Então, os compostos flavonoídicos, ou os flavonoides, eles são formados então por essas duas vias. Então, parte da via vai produzir uma parte da molécula. Então, observem aqui a rota do ácido malônico, produz essa parte da molécula, e o restante é produzido pela via do ácido chiquímico. Então, observem aqui a rota novamente. Então, uma parte do ácido chiquímico forma uma parte da molécula, e a outra parte, que é o ácido malônico, vai formar o restante da molécula. Observem novamente. E essa é a carinha principal dos flavonoides. Então, a característica química que nós podemos observar aqui é que nós temos um grupo benzopirano, tá? Então, o anel A e C, tá? Esses dois camaradinhas aqui nós chamamos de grupo benzopirano. Observem aqui o anel benzênico, né, e o grupo pirano. Então, benzopirânico. E ligados a eles
nós temos o anel B, que é uma porção fenil. Então, por isso nós chamamos de grupo fenil benzopirano. Então, os flavonoides são fenis benzopiranos. Observem que a maioria dos flavonoides nós encontraremos nessa formação estrutural, tá? Então, do grupo benzopirano, o carbono 2 do grupo benzopirano, aliás, se ligando então ao grupo fenil. Então, esse grupo fenil se liga no carbono 2 do grupo benzopirano. E aí nós temos a maioria dos compostos originados a partir daqui. Uma outra questão que nós podemos observar, então, a formação de dois anéis aromáticos, né? As hidroxilas que podem variar, mas observem aqui que nós temos no anel C um heteroátomo de oxigênio, ok? E, de forma geral, nós temos 15 carbonos no seu núcleo fundamental. Tudo bem? Então, essas são as principais características químicas desse grupo. Então, observem que os flavonoides, o grande grupo dos flavonoides, é formado, então, a maior parte das moléculas desse grupo 2-fenilbenzopirano, ou seja, o grupo fenil ligado ao benzopirano através do carbono 2. Mas nós podemos ter variações, e essas variações de flavonoides, normalmente, nós observamos variações dentro do anel C que compõem os subgrupos dos flavonoides. Então, nós vamos observar o primeiro subgrupo, as isoflavonas, os isoflavonoides, né, onde nós temos, ao invés da ligação do grupo fenil com carbono 2, nós temos no carbono 3. Então, chamando assim esses compostos de 3-fenilbenzopirano. E aí nós temos os flavonoides ligados com fenil ligado ao carbono 4, e aí compondo então o grupo de neoflavonoides. Temos também mais dois subgrupos. Observem aqui, então, a maioria dos grupos tem essa formação, porém nós temos as auronas, onde nós observamos aqui 4 carbonos no anel C, ao invés de 5, como mostra a maioria dos grupos, isso formando o grupo das auronas. E o grupo das chalconas possui abertura no anel C. Observem que aqui o anel não se faz presente, então essa abertura desse anel C caracteriza então o grupo das chalconas. Então, a maioria dos grupos vão ser, aliás, todos os grupos, então nós observamos alterações dentro do anel C. Observem aqui o grupo das flavonas, o subgrupo também dos flavonols, então o subgrupo do flavanol. Então, são alterações mínimas, porém todas elas no anel C. E aí nós temos o famoso grupo das antocianinas, onde nós temos a protonação do oxigênio presente ali no anel C. Então, a maioria desses compostos, observem, são presentes e distribuídos em várias plantas. Nós temos o grupo dos flavonoides, são bem presentes na natureza, formando a coloração, essas diferentes colorações que nós observamos em cada um desses grupos de plantas. E aí essa coloração se dá à característica estrutural da formação desse grupo genina. Então nós desconsideramos possíveis carboidratos ligados, né? E o que compõe mesmo a cor desses flavonoides é apenas então o grupo genina. Então observe que uma simples modificação em hidroxilas no grupo aqui das antocianinas compõe cores diferentes na natureza. Então apenas modificações aqui, nessas hidroxilas já são suficientes para alterar a cor de cada um desses compostos. E aí eles podem estar ligados à porção de açúcar. Então observem aqui a porção central, porção genina, e uma porção açucarada. Neste caso aqui, formando uma ligação carbono heterosídeo, ou então C heterosídeo. Então as ligações dos
Flavonoides podem ser ligações carbono-carbono com essa porção açucarada, ou pode ser ligação oxigênio heterosídeo, ou seja, oxigênio carboidrato. Então observem aqui que uma dessas hidroxilas perdeu o próton e se ligou então com o grupamento açúcar aqui, produzindo uma ligação O heterosídeo. Então nós chamamos essa porção de açúcar, porção glicosídeo ou porção heterosídeo. Observem esse outro flavonoide. Nós temos a estrutura do flavonoide central, essa então nós chamamos de porção genina, e aqui nós temos o grupamento açúcar e outro grupamento açúcar, ambos ligados por ligação carbono-carbono. Então nós observamos qual átomo que o flavonoide se utiliza para se ligar a um carboidrato, a um açúcar, né? Então, uma vez que ele usou oxigênio, nós chamamos de ligação O heterosídeo. E se ele ligou através de ligações de carbono, carbono heterosídeo. A extração é feita através de maceração, decocção, turbolização ou álcool 70. Já falamos sobre esses processos na aula sobre extração, e aí eu posso marcar aqui para vocês o vídeo depois, para vocês reverem. Bom, basicamente, como esses compostos são muito variáveis a sua formação, a polaridade deles vai depender de quanto o açúcar está ligado à porção genina. Então, quanto mais açúcar, né, mais polar ele fica. E quanto menos açúcares, menos polar ele vai ficando. E a quantidade de hidroxilas presentes também em cada um desses flavonoides. E aí, por isso, para a gente extrair, não basta eu colocar simplesmente um solvente e deixar esse solvente extrair, achando que ele vai extrair totalmente os flavonoides. Então, quando a gente vai fazer em casa, a gente usa ali álcool cereais 70, ou então uma manipulação, só que para a gente isolar somente flavonoides, aí já fica mais complicado. Então, a gente precisa aumentar a polaridade desses solventes de acordo com o que nós queremos extrair ali. Então, por exemplo, nós começamos então com um solvente apolar, ou hexano ou tolueno, e aí ele vai formar duas porções, uma porção superior e outra inferior, então ele vai tornar uma solução bifásica. A solução superior, a parte superior dessa minha solução, ele é o hexano, ele vai ter compor o hexano, e ele vai puxando ali gorduras, esteroides e pigmentos e outros compostos que são orgânicos. Então ele vai arrastando esses compostos para a parte superior. E aí eu excluo essa parte superior e fico apenas com a parte aquosa. Aí, nessa parte aquosa, eu vou colocar clorofórmio, diclorometano, acetato de etila ou éster, e ele vai obter frações livres, pouco polares, tais como flavonas, flavonóis, flavononas e isoflavonas. Então, a parte superior vai ter esses compostos um pouco mais polares, né? Um pouco polares, aliás. Então, já começa a extrair flavonoides a partir dali. Só que ainda a parte de baixo ainda tem muito flavonoide, devido à sua polaridade. Então, o que eu faço? Eu coloco um solvente um pouquinho mais polar, então acetona ou metanol. E aí ele vai extrair aquelas porções que tem bastante hidroxila, né, ligados a eles. Então, flavonas, flavonóis, auronas, chalconas. E depois eu posso utilizar um solvente mais polar, muito mais do que os anteriores, extraindo então até mesmo os heterosídeos que estão ligados com esses flavonoides, catequinas, todos eles que são bem mais polares. E aí, para identificação, nós utilizamos a reação de Shinoda, onde nós colocamos uma raspa de magnésio metálico adicionada a uma solução ácida, e aí essa solução ela vai se tornar colorida, então ou ela vai ficar avermelhada ou ela vai ficar azulada, dando positivo para flavonoides. No caso de isoflavonas e chalconas, esse tipo de reação não é possível para identificá-los. Então nós utilizamos outros tipos de reação.
Uma outra possibilidade é como os flavonoides, eles absorvem a radiação ultravioleta e acabam emitindo essa radiação, absorvendo e expulsando ela em forma de luz. Nós colocamos então na presença de luz UV e depois apagamos todas as luzes possíveis do laboratório e colocamos sobre luz negra e ele vai então se mostrar fluorescente. As ações farmacológicas são variadas nesses compostos, então nós temos muitas ações. Eu destaquei aqui a ação anti-inflamatória e a ação antioxidante, mas nós temos muitos compostos com ações diferentes e isso nós discutimos na disciplina de fitoterapia. E aí, só para trazer aqui uma ilustração retirada de um artigo, alguns desses flavonoides eles possuem diversos alvos no processo inflamatório, como por exemplo modulações envolvidas na inflamação então os linfócitos e neutrófilos. Eles também podem inibir citocinas pró-inflamatórias, fatores de necrose tumoral, interleucinas, modulação de formadora de óxido nítrico, e aí isso modulando então a vasodilatação. Fosfolipase A2 também é modulada através desses flavonoides. Também podemos modular a ciclooxigenase através deles. Também podemos modular as enzimas lipooxigenase. Então a ação é muito variada. Então eu sugiro que vocês peguem os slides, né? Ou então pause o vídeo para você dar uma lida em quais os anti-inflamatórios, quais as ações desses compostos e dar uma comparada em cada um deles. E aí nós temos algumas plantas que são clássicas, né, que nós discutimos em aula. A passiflora é uma delas. Então presentes ali nesses compostos nós temos a rutina, vitexina e orientina, que são flavonoides que estão muito presentes, né, distribuídas aí ao longo da planta. E aí ele está presente basicamente em todas as espécies de maracujá. Tá? Então tanto a alata, a incarnata e outras espécies também possuem esses compostos flavonoides. A camomila, que é muito utilizada, né, sua ação antioxidante, antibacteriana, anti-inflamatória. Então a camomila é uma droga que possui muito flavonoide. E outra que nós utilizamos também, que é muito famosa, é a arnica com camferol, que é um flavonoide responsável pelas ações inflamatórias que a gente discutiu nesse vídeo. Então, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, um comentário e até mais.